Fala, meu terceiro ano, tudo certinho, galera? Tudo bem com vocês mesmo? Tá todo mundo se cuidando, rapaziada, estamos quase saindo dessa, não vamos dar mole agora, valeu? Vamos lá, vamos para nossa aula de hoje. Hoje vamos falar sobre pretérito imperfeito do indicativo. Já é? Então partiu. Galera, o que é o pretérito imperfeito do indicativo? O que é o pretérito imperfeito? A gente tem que começar pensando no seguinte, é imperfeito, ou seja, é algo que não é perfeito. Já que é um pretérito imperfeito, é um pretérito que ele não cumpriu tudo aquilo que ele tinha que cumprir. Um pretérito certinho, ele tinha que começar, se desenvolver e terminar no passado. Na realidade, o que acontece? Essas três etapas não foram cumpridas no pretérito imperfeito do indicativo, tá? Nesse pretérito, na realidade, o que vai acontecer é que a gente tem uma ação que ela, prioritariamente, ela começou no passado, ela se desenvolvia no passado e em algum momento ela foi interrompida. Então, a gente tem pelo menos três ocasiões em que a gente utiliza esse tipo de pretérito, tá? Primeira ocasião é quando a gente tinha uma ação em que ela foi interrompida. Como, por exemplo, eu escuchaba música quando minha esposa me chamou. Então, eu escutava música quando a minha esposa me chamou. Eu estava escutando, estava desenvolvendo a ação no passado e tal. Em algum momento, parei de escutar porque alguma outra coisa aconteceu. Segundo uso, tá? É quando a gente fala de costumes, de coisas que a gente fazia no passado e que nesse momento já não faz mais, tá? Como, por exemplo, eu subia em bici todos os fines de semana. Olha só, eu andava de bicicleta todos os fins de semana. O que dá a entender é que esse costume já não é mais um costume presente. Isso já não acontece mais, tá? Então é um costume do passado, algo que era frequente em algum determinado momento da minha vida e que já não acontece mais. Terceiro ponto em que a gente pode utilizar o pretérito imperfeito é quando a gente vai utilizar ele como sinônimo de cortesia, tá? Como assim cortesia? Bem simples, tá? Às vezes a gente utiliza esse tempo para dar uma suavizada nas coisas. Como, por exemplo, se eu quero fazer uma pergunta para alguém, então eu posso utilizar, quero perguntar-te isso. Eu posso dar uma suavizada nessa situação fazendo o seguinte, utilizando um tempo um pouquinho diferente. Posso perguntar assim, queria perguntar-te isso. Pronto. Eu fiz de uma maneira um pouquinho diferente, deu um tom um pouquinho mais brando, um pouquinho mais suave. Tá? Tem mais umas outras duas atribuições que a gente pode colocar na conta desse pretérito imperfeito do indicativo. Que a primeira é quando a gente tem atos simultâneos. O que é atos simultâneos? São coisas que acontecem ao mesmo tempo. Tá? Por exemplo, quando eu falo mientras eu estudiaba, minha mamá hacía el almuerzo. Enquanto eu estudava, minha mãe fazia o almoço. Olha, mientras eu estudiaba, enquanto eu estudava. Tá? A ação estava acontecendo, não significa que ela não tenha sido interrompida e que ela não tenha tido o seu final, mas tinha duas coisas acontecendo, o fato de eu estudar e o fato da minha mãe fazer o almoço. E também eu posso utilizar isso para um tempo imaginário, para o tempo dos contos de fadas. Como a gente sempre começa as histórias de conto de fada em português com era uma vez, em espanhol nós começamos as histórias de conto de fada com érase uma vez. Era uma vez uma niña que vivia lejos, se chamava Caperucita Roja. Viu? Bom, a gente tem 5 atribuições ao invés de 3, como eu falei logo no início, né? E a gente vai dividir esses verbos de duas maneiras, verbos regulares ou verbos irregulares. Verbos regulares, vocês sabem, são aqueles que repetem o radical e é só a gente achar o radical dele e acrescentar a terminação correspondente. Se o verbo for de primeira conjugação, sabe, aquele verbo que termina com AR, então, terminação vai ser aba, abas, aba, abamos, abais, aban. Se o verbo for de segunda ou terceira conjugação, ou seja, os verbos, se eles terminarem em ER ou IR, tá? As duas terminações elas são possíveis de utilizar as duas conjugações são passíveis de utilizar a mesma terminação, Vinícius. Então, esse verbo de ER ou IR, como beber, partir, e daí por diante, eles compartilham a mesma terminação. E essa terminação vai ser com ia. Ia, ias, ia, íamos, iais e iam, tá? É somente isso. Achei o radical, se o verbo é de primeira conjugação, coloco as terminações, como eu falei, aba, abas e daí por diante. Se o verbo é de segunda ou de terceira conjugação, terminação ia, íamos. Vamos ver também 3 verbos irregulares, tá? Que é o verbo ir, ser e ver. O verbo ir, ele
tem uma terminação parecida com a terminação de primeira conjugação, tá? Só que como o verbo ir é meio complicadinho, que a gente ia ter que tirar as duas últimas letras, não ia sobrar nada, né? Lembra? Para conjugar o cantar, tinha que tirar o AR. Para conjugar o birir, tinha que tirar o IR. Se eu tirar o IR do verbo ir, não sobra nada. Aí fica iba, ibas, iba, íbamos, ibais e iban. O verbo ser, por exemplo, ele vai mudar completamente. Vai ficar era, eras, era, éramos, erais e eram. E o verbo ver vai ficar beia, beias, beia, beíamos, beiais e beiam. É somente isso, tá? Além disso, vai ter um vocabuláriozinho anexo para vocês, que eu vou colocar nesse material também. Algumas palavras que eu não vou ficar batendo com vocês aqui. Galerinha, tô fazendo de tudo para o vídeo ficar o mais curto possível para vocês, tá? Espero que tenha ficado bom, espero que vocês não tenham tido dúvida. Qualquer dúvida é só mandar mensagem para mim no zap. Valeu? Chicos, hasta, quédense con Dios.